Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tite anuncia que fica na seleção só até a Copa do Mundo. Eu tenho um nome para substituí-lo e ele é estrangeiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu confesso para vocês que eu já tinha até manifestado isso aqui no canal, eu manteria o Tite na seleção, independentemente do resultado na Copa do Mundo. Saísse na fase de grupos, saísse nas oitavas ou fosse campeão, eu manteria o Tite. Eu considero o Tite, Adenor Leonardo Bach, o melhor técnico brasileiro que nós temos. Em muito tempo e com uma distância enorme para o segundo que eu nem sei quem é. O Tite ainda está acima dos demais. Embora muita rejeição de torcedores, porque técnico de seleção sempre você vai ter polêmica. A gente já ouviu essa frase desde criança, né? Somos 200 e tantos milhões de treinadores, né? Todo mundo tem uma sugestão, todo mundo escalaria o fulano. Mas o que foi feito nesse ciclo, um ciclo e meio, né? Porque o Tite assume no meio do ciclo do Dunga, já ali, que estava saindo da zona de classificação para a Copa do Mundo de 18. Quando ele assume, ele imediatamente, rapidinho, ele já leva o Brasil para a liderança, muda o jeito de jogar do Brasil, devolve a autoestima do torcedor. O trabalho do Dunga na segunda passagem não foi boa. E ele, com 2 anos, chega na Copa do Mundo, perde para a Bélgica, muita gente contestou, e aí ele consegue ter um ciclo inteiro. Nesse ciclo e meio, nunca foi feita uma análise de todos os mercados do mundo da bola, como a comissão técnica do Tite. Então a gente conseguiu avaliar jogadores que estavam na China, que estavam no leste europeu, que estavam na segunda divisão do futebol inglês. Os jogadores brasileiros espalhados pelo mundo, praticamente todos foram mapeados e observados pelo Tite. E claro, né, depois você tem que, obviamente, visar o resultado, formar uma base e não podendo fazer a cada momento, a cada convocação, escolhas diferentes. Você precisa manter uma estrutura de time com algumas novidades. Mas enfim, eu manteria o Tite. A gente tem que aprender com os europeus, né? Os europeus fazem isso com seus treinadores e nem precisamos citar tanto os europeus. O próprio Oscar Tabares aqui no Uruguai teve uma longevidade aqui na seleção, Joaquim Löw lá na Alemanha. Enfim, eu gostaria de ver o Tite por mais um ciclo. Mas já vi que não é desejo dele. Em entrevista ao Redação Sport TV, primeira que ele deu presencial, né, durante a pandemia, ele resolveu anunciar que sai depois do Mundial. Pelas informações, o Tite pretende ou ter um ano sabático em 2023, ou, se ele tiver alguma proposta da Europa, seguir esse caminho. Eu falo isso porque já tem muito torcedor do Corinthians e do Grêmio também se ensaiando aí para dizer, opa, teremos treinador em 2023 e tal. Pode ser que o Tite resolva trabalhar no Brasil e pode ser que ele resolva treinar o Corinthians, que é um clube onde ele tem muita identificação, onde ele é ídolo, e o contrato do Vitor Pereira vai só até dezembro, né? E aí os torcedores já ligaram uma coisa a outra, né? Olha aí, por isso que o Vitão da Fiel vai só até dezembro, porque aí depois a gente pega o Tite e tudo mais. Pelas informações, o Tite não quer voltar a atuar em clubes brasileiros por enquanto. Mas a gente sabe que as coisas mudam, né? Agora, uma pena, já falei, né? Acho que o Tite teria que continuar, mas também, né? Uma decisão dele. Ele tem, obviamente, possibilidades, imagino eu, para treinar no futebol europeu, e se não, ele pode escolher o time aqui no Brasil para trabalhar. E pode até descansar um pouco, que não tem problema nenhum. Agora, quem seria o substituto do Tite na seleção? A gente não sabe para onde o Tite vai, né? Mas a seleção vai precisar de um técnico para o próximo ciclo. Campeã ou não, hexacampeão ou não. E aí eu falei para vocês que o Tite, para mim, ele tá acima e que eu não sei nem quem é o segundo. Cuca, Renato Gaúcho, o Muricy Ramalho não é mais técnico. Não sei quem é o segundo. E por isso eu relutei muito para refletir sobre isso, para pensar sobre isso, para falar sobre isso. De que a gente buscasse um técnico estrangeiro para treinar a seleção brasileira. Eu confesso que eu não gostaria. Porque assim, sei lá, eu acho que é uma coisa meio até de orgulho que a gente tem. Orgulho besta, né? Mas é um orgulho que a gente tem, somos pentacampeões, aquela coisa toda. Temos muitos técnicos aqui. Poxa vida, será que a gente vai se render a isso também? Tem um cara que não é da nossa nacionalidade e tudo mais treinando a seleção. Isso é feito no mundo inteiro, né?
técnicos de outras nacionalidades treinando as seleções locais, inclusive brasileiros, né? Carlos Alberto Parreira, Joel Santana, treinaram o Filipão com a seleção portuguesa, treinaram outras seleções. Mas a gente tem uma restrição, assim, né? Uma resistência, não pode, não sei o quê. Eu acho que um argentino comandando a seleção brasileira me incomodaria muito, né? Porque aí tem uma questão de rivalidade também. Acho até que um sul-americano. Agora, eu abriria uma exceção. Por enquanto é só essa que eu abro, tá? Eu abriria uma exceção para um técnico estrangeiro treinar a seleção brasileira. E é muito fácil de acertar em quem eu tô pensando. Seria o espanhol Pepe Guardiola. Sabidamente, o Guardiola é o melhor técnico do mundo. Há muito tempo. O Guardiola já falou, cansou de falar, escreveu em livros, deu entrevistas, dizendo que o sonho dele era treinar a seleção brasileira. O Pepe Guardiola, inclusive, disse que ele e a sua família se inspiraram no jeito do Brasil jogar com a seleção do Tele Santana em 82. E a partir dali ele montou na cabeça dele os seus conceitos, os seus modelos de time. Então, poxa, o cara gostaria. O Brasil teria o melhor técnico do mundo. Eu acho que, né? Se a gente conseguir derrubar essa resistência, que talvez não seja nem só minha e nem dos caras da CBF, seja de muitos brasileiros, não admitimos estrangeiros e tudo mais. Se a gente conseguir derrubar essa resistência, eu acho que a gente pode ter um casamento muito interessante. De um cara que ama o futebol brasileiro, que ama o futebol, né? Na essência, que desenvolve sempre nas suas equipes, em vários mercados, um jeito de jogar incrível, que conquista por onde ele passa. Não sei quanto tempo ele vai ficar no Manchester City, né? Mas, enfim, futebol inglês, futebol alemão, futebol espanhol, falta o italiano aí dos grandes mercados, né? Então, o Guardiola, enfim, ele tá realmente acima. Tem ótimos técnicos no mundo inteiro, óbvio que tem os alemães aí, com o Klopp, o Thomas Tuchel, os portugueses, mas eu abriria exceção para o Guardiola. Acho que o Guardiola eu não me incomodaria, é isso que eu quero dizer. Se ele vestisse lá o abrigo da CBF, convocasse os nossos jogadores brasileiros, representasse o Brasil. Ele tem uma vinculação de amor e respeito ao futebol brasileiro. E é um cara acima de qualquer contestação, né? Vamos combinar. Não há quem conteste o Guardiola. Acho que realmente a questão, né, salarial seria um complicador, porque o que ele ganha hoje está acima do que a CBF normalmente paga. Mas enfim, negociação, possibilidades, seria o meu nome para substituir o Tite a partir do próximo ciclo da Copa do Mundo. Agora eu quero ouvir vocês. E aí, vocês acham que eu estou muito doido? Vocês acham que é uma loucura? Qual nome aqui no Brasil vocês sugeririam? Não sei. Quero ouvi-los. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!